projeto de lei apresentado de número 115, que é de autoria do vereador Rodrigo Quintino, que se encontra afastado dessa casa em razão de ocupar uma secretaria no Poder Executivo, ele merece certa discussão nessa casa, porque, sobre o meu ponto de vista, eu vejo bastante relevância em essa casa apreciá-lo de forma bastante intensa, analisando inclusive a possibilidade de derrubar o veto do prefeito. Em apertada síntese, ele traz a possibilidade de isentar do pagamento do IPTU as pessoas que tiverem suas residências atingidas por alagamentos. Eu vou aqui utilizar um exemplo que eu tive a oportunidade de conhecer, aqui na região do Jardim Aquários, quase ali no cruzamento ali da Avenida das Torres, onde alguns moradores que possuem residência naquele local sofrem com inundações em suas residências, em razão da força que a água da chuva recebe, quando cai por aquelas vias públicas que tem um declive bastante acentuado, que extrema aqui com o bairro do Passa 20. Naturalmente, aquilo ali, apesar de ser a força da natureza, poderia facilmente ser resolvida pelo setor técnico de engenharia da prefeitura, talvez ampliando ali o sistema de galeria, colocando algum tipo de barreira que pudesse diminuir a velocidade da chuva, ou seja, há um fenômeno natural, mas há uma falha humana, há uma falha da administração em conter este problema. Consequentemente, com as águas fortes que descem aquele espaço, acaba trazendo um prejuízo sim àquela família. E por isso eu sustento a relevância e o interesse público do projeto de autoria do vereador Quintino, repito novamente, está afastado dessa casa, mas que nos deu a oportunidade de conhecer um projeto de grande relevância, um projeto de qualidade, um projeto, acima de tudo, de respeito ao direito de moradia, de respeito ao direito do cidadão palhocense, que tem a sua residência com muito custo, que investe recursos próprios para a estruturação da sua residência, para ali viver com dignidade com a sua família, e que acaba por um acaso, por uma força da natureza, e talvez por um descaso de uma observação técnica, tendo que amargar sozinho os prejuízos decorrentes desse acidente. Pode ser um acidente natural ou um acidente não evitado por aqueles que têm a competência para gerir esse setor nas vias públicas do nosso município. Daí, dar a ele o direito legal de estar isento do pagamento do IPTU, até que o município sane este problema, encontra grande relevância e encontra, sim, o interesse público constitucional. É verdade que o artigo 32 do Código Tributário Nacional fala que é devedor do IPTU o cidadão que tem a propriedade, que tem o domínio, que tem a posse. Não está discutindo isso. Está apenas discutindo a possibilidade de uma isenção para aquele que, de forma comprovada, conseguir demonstrar, e aí o município tem nos registros dele, que o imóvel dele recebe água de chuva que traz um prejuízo, e que aquele prejuízo não tem uma ação direta dele, mas uma ação da natureza e talvez uma ação de omissão do poder público, que deveria resolver o problema. Eu tenho este entendimento e gostaria que os senhores analisassem o projeto. Como disse aqui novamente, não é da minha autoria, da autoria do vereador Rodrigo Quintino, mas eu entendo que é uma maneira dessa Casa Legislativa representar claramente os interesses do cidadão palhocense. Obrigado, senhor presidente. Vereador Jean, só uma informação. Pois não, vereador. Eu não sei se eu estou entendendo o discurso do vereador meio equivocado,
O vereador é favorável, então, Eu sou favorável a derrubar o veto do derrubar o prefeito. veto? Exatamente, a manter a estrutura do projeto e essa casa no poder legislativo que possui, permitir que isso se torne uma lei a fim de conceder a isenção. Então o vereador é favorável à isenção Sou do veto? favorável a derrubar o veto. Por isso eu peço uma análise dos colegas, tá, no sentido de encontrar a relevância e o interesse público nesse projeto. Mas, o vereador, pois não. eu tenho o parecer da Comissão de Justiça, eu acho que Sua Excelência é o presidente, aqui no final diz o seguinte, ó, assim sendo, manifestamos-nos favoravelmente à manutenção do veto. 002/18, pois assiste, razões pelo propondo e cabe ao plenário analisar o mérito do mesmo. Aqui está uma coisa escrita, o vereador está falando outra, por quê? Qual é a explicação? Eu posso explicar para o senhor, É isso que eu vereador. queria que o vereador explicasse. O senhor terminou de falar, eu posso explicar para o senhor. Eu gostaria. Apesar do senhor ter 40 anos nessa casa, e eu ter apenas 1 ano e meio, mas eu tenho a oportunidade de lhe explicar. O fato de eu ser presidente da Comissão de Constituição e Justiça, onde eu analiso aquilo que a lei determina, o regimento interno e a lei orgânica municipal, aquela manifestação do presidente da comissão não me obriga a decidir da mesma forma como legislador aqui nessa tribuna, onde eu tenho a liberdade de proferir o meu voto, senhor vereador. É por esse motivo que na Comissão de Constituição e Justiça, onde eu faço parte, juntamente com o vereador Bala e com o vereador Rosinei, analisando especificamente aquilo que a lei determina e principalmente o que dispõe o artigo 55 da Lei Orgânica Municipal, que fala que essa casa não pode gerar despesas para o executivo, eu não estou obrigado a decidir da mesma forma lá da Comissão de Justiça, porque aqui eu sou vereador e eu tenho liberdade no meu voto, e isso está escrito no regimento interno e na Lei Orgânica do município. Obrigado, senhor presidente. Vereador, então eu gostaria de esclarecer o vereador que eu, de 40 anos, então estou desaprendendo. Depois do presidente dar um parecer, dizendo Depois dessa que é aula que eu dei pro senhor, se o favoravelmente senhor a não entender, manutenção, pelo amor de Deus. a manutenção do veto. Vai para o tribunal da Câmara, fala o contrário, então eu não entendo mais nada do veto. Então eu acho que eu estou desaprendendo, depois de 40 anos. Obrigado, vereador.